O mundo está repleto de mistérios. Alguns, científicos, aguardam pacientemente por uma solução. Outros, mais evasivos, residem nas sombras da nossa existência. São os mistérios dos fantasmas e assombrações, histórias que cativam a humanidade há séculos. Eles nos sussurram de além-véu, despertando nossa curiosidade e provocando calafrios na espinha. Somos atraídos por essas histórias, impelidos por um fascínio ancestral pela vida após a morte e pelo desconhecido. Por que somos tão cativados pela possibilidade da existência de fantasmas? Talvez seja a ideia de que algo de nós possa permanecer após a morte. Talvez seja a esperança de nos conectarmos com entes queridos que partiram. Seja qual for o motivo, o fascínio pelo desconhecido é uma força poderosa. A crença mais comum sobre fantasmas é que eles são almas de pessoas falecidas. Essas almas, por algum motivo, não encontraram paz. Permanecem presas ao plano terreno, incapazes de seguir para o próximo estágio da existência. Podem estar presas por assuntos inacabados, em busca de resolução ou vingança. Ou talvez estejam simplesmente perdidas, agarradas ao mundo familiar que um dia conheceram. Essas almas inquietas se manifestam de várias maneiras, muitas vezes deixando pistas sutis de sua presença. Áreas frias, ruídos inexplicáveis e vislumbres fugazes de aparições são considerados sinais de assombração. Enquanto alguns descartam esses eventos como truques da mente ou anomalias ambientais, outros acreditam que são mensagens do além, sussurros do outro lado. Certos locais parecem atrair atividades paranormais. Geralmente são lugares marcados pela tragédia, onde a energia de eventos passados parece persistir. Campos de batalha, manicômios e casas antigas com histórias obscuras são locais propícios a assombrações. A energia residual do sofrimento e da morte pode permear as próprias paredes, criando um terreno fértil para fenômenos paranormais. É como se a própria estrutura desses lugares tivesse absorvido as emoções do passado, reprisando-as como um disco arranhado. Visitantes desses locais assombrados frequentemente relatam sentimentos de angústia, medo ou até mesmo contato físico por forças invisíveis. Essas experiências podem ser profundamente perturbadoras, forçando-nos a confrontar a possibilidade de que não estamos sozinhos. As crenças sobre fantasmas e assombrações são tão diversas quanto as culturas que as originaram. Cada canto do mundo tem seu próprio folclore único em torno da vida após a morte e dos espíritos que permanecem. No Japão, por exemplo, existem histórias de Yurei, espíritos vingativos que retornam para buscar justiça por erros do passado. O folclore mexicano fala de La Llorona, a mulher que chora, que afogou seus filhos e agora vagueia pela terra, procurando por eles em vão. Essas histórias, passadas de geração em geração, refletem nossos medos e ansiedades mais profundos sobre a morte e o desconhecido. Elas oferecem explicações para o inexplicável, fornecendo uma estrutura para entender o mundo invisível que existe ao lado do nosso. Embora os detalhes possam variar, o tema subjacente permanece o mesmo. A morte não é o fim, e às vezes, o passado se recusa a ser enterrado. Seção 5. Fantasmas na cultura popular. Espectros na tela de prata. Fantasmas e assombrações são há muito tempo um elemento básico da cultura popular. Da literatura clássica aos filmes de grande sucesso, esses seres etéreos continuam a cativar nossa imaginação. Filmes como O Exorcista e Invocação do Mal exploram nossos medos primitivos, apresentando histórias aterrorizantes de possessão demoníaca e casas assombradas. Programas de televisão como Ghost Adventures e Paranormal Witness oferecem vislumbres do mundo da investigação paranormal, documentando supostos encontros com o sobrenatural. Essas representações, embora frequentemente sensacionalizadas para fins de entretenimento, refletem nosso fascínio duradouro pelo paranormal.
Elas nos permitem explorar o desconhecido a uma distância segura, confrontando nossos medos e testando os limites de nossas crenças. Acreditando em fantasmas ou não, não podemos negar o poder que eles exercem sobre nossa imaginação coletiva. Seção 6. A emoção do medo. Nosso fascínio duradouro. Por que somos tão atraídos por histórias sobre fantasmas e assombrações, mesmo que elas nos assustem? Talvez seja a adrenalina, a emoção de experimentar o medo em um ambiente controlado. Ou talvez seja o desafio às nossas mentes racionais. A possibilidade de que algo exista além da nossa compreensão. Seja qual for o motivo, nosso fascínio pelo paranormal não mostra sinais de diminuir. Essas histórias nos lembram que ainda existem mistérios no mundo, coisas que não podemos explicar ou controlar. Elas exploram nossos instintos primitivos, nosso medo do escuro e do desconhecido. E em um mundo que muitas vezes parece previsível e mundano, esse toque de medo pode ser emocionante. Seção 7. Buscando respostas nas sombras. A busca para entender fantasmas e assombrações levou à ascensão da investigação paranormal. Armados com leitores EMF, gravadores EVP e câmeras térmicas, esses caçadores de fantasmas modernos se aventuram nas sombras, buscando evidências da vida após a morte. Eles documentam meticulosamente suas descobertas, analisando dados e procurando padrões no ruído paranormal. Enquanto os céticos argumentam que muito do que é atribuído a fantasmas pode ser explicado por fenômenos naturais, os investigadores paranormais permanecem firmes. Eles acreditam que, com paciência suficiente, as ferramentas certas e uma mente aberta, podemos reduzir a distância entre os vivos e os mortos, desvendando os mistérios da vida após a morte, um EVP de cada vez. Seção 8. Um legado de maravilhamento e terror. Fantasmas e assombrações são mais do que apenas histórias assustadoras. Eles são um reflexo de nossos medos e desejos mais profundos, nossas esperanças e ansiedades sobre a vida após a morte. Eles são uma prova do poder duradouro do desconhecido, um lembrete de que ainda existem mistérios no mundo que a ciência não consegue explicar completamente. Enquanto continuarmos a contar essas histórias, a explorar as sombras e a buscar respostas na escuridão, o legado dos fantasmas e assombrações continuará vivo, inspirando admiração e terror em igual medida.